Olá, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui mais uma vez. Nós estamos aqui para convidar vocês para mais um domingo de celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, irmão Vinícius? É verdade, irmã Gabi. Aproveite esse momento, curte o nosso vídeo, compartilhe o nosso link e segue a nossa página. Então, irmã Gabi, vamos orar? Vamos orar! Vamos lá. Deus, Senhor, nós queremos te engrandecer por tudo que o Senhor faz, ó Pai, exaltar o teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, continue nos abençoando para que essa palavra venha falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça.
recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Olá, graça e paz, como vão vocês? Hoje, mais uma vez, eu estou aqui para falar sobre dízimos e ofertas. Eu vou ler 4 textos bíblicos que tem vários livros, Salmo, Ageu, Coríntios, e sobre esses textos nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. No Salmo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. No Salmo 89, no verso 8, diz assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como Tu. Senhor, em todas as coisas Tu és fiel. No verso 11 do Salmo 89 ainda diz assim: o céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Ageu diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos aqui falando de devolver os dízimos e dar ofertas na casa do Senhor. E nós fazemos isso para suprir, para dar o suprimento para a igreja, tipo pagar a água, pagar a luz. Tem muitas outras coisas que tem despesa na igreja e nós precisamos devolver o dízimo e dar ofertas. E também porque é uma ordenança do Senhor, está escrito na palavra. Mas como nós lemos aqui, o Senhor ele não precisa de nada. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, ele é dono da terra, do céu, foi ele que criou, ele não precisa de nada. Nós só fazemos isso para suprir mesmo a necessidade da igreja. E se nós somos fiéis ou não, porque o Senhor, ele é fiel, sempre foi fiel. E ele diz ainda aqui no Salmo 50, aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. E lá em Coríntios ainda, no 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza nem com constrangimentos, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, para nós trazermos a oferta e o dízimo na casa do Senhor, nós temos que trazer consciente, usando a nossa fidelidade ao Senhor,
com o nosso coração aberto, não porque o Senhor precisa de nada, mas porque nós precisamos honrar ao Senhor. E Ele diz aqui que se nós dermos a oferta, nós estamos honrando a Ele. Amém, amados? Então você que está com o coração aí aberto para dizimar e para ofertar, faça isso. Nós temos o Pix da igreja, temos também a conta. O que você quiser fazer, pode vir aqui na igreja também entregar o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por cada pessoa que tem devolvido o dízimo e tem dado oferta. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel, sempre foi e continuará sendo. E nós queremos ser fiéis também ao Senhor, devolvendo os dízimos e ofertando na tua casa. Muito obrigada, Deus, por cada pessoa que ofertou e que ainda vai ofertar. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que tem feito por nós e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem, que o lar de vocês esteja sendo abençoado, que seja abençoado em mais essa oportunidade, que seja abençoado nessa noite. Eu quero ler com você a palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Em outra tradução diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. Hoje eu quero ministrar um pouco para você sobre esse tema. Quero que Deus abençoe o seu coração com esta palavra, que você possa ter seu coração renovado pela fé e pela esperança, querido. Amém? Então, a fé, na verdade, ela é uma virtude presente na vida de todo aquele que declara, que confia de forma profunda, nos princípios difundidos pela Bíblia Sagrada. A fé, portanto, se torna uma virtude na vida daquele que afirma que crê na santa palavra de Deus. E eu espero que esteja falando para alguém que de fato esteja vivendo isso, Que o seu coração tenha fé, seu coração possa estar sendo guiado pela fé na palavra de Deus, pela fé nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes a pessoa que não vive a fé, ela tem perguntas, ela tem questionamentos sobre a fé. Por exemplo, quando é que a fé se inicia? Quando é que a fé começa na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa? Nós recebemos a fé da parte de Deus, e isso pode acontecer em vários momentos. Pode acontecer no momento em que uma pessoa está ouvindo uma adoração, um cântico inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa pode começar a crer ouvindo uma canção, A pessoa pode começar a crer ouvindo a palavra de Deus. E isso nós encontramos no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé começa quando a gente está em sintonia, quando nós estamos ouvindo algo sobre Deus, seja por meio de um cântico, seja por meio de um pregador, seja por meio da leitura da palavra de Deus. A fé
é uma obra do Espírito Santo na vida daquele que está em sintonia com Deus, com a palavra de Deus. Assim começa então a fé. Agora, a fé precisa não somente existir no nosso coração, como ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a fé em nosso coração. Nós recebemos ela de Deus, mas cabe a nós desenvolvermos a fé, né? Às vezes uma pessoa diz assim: puxa vida, fulano de tal tem tanta fé, né? Fulano de tal tem uma fé tão grande no coração. Ah, como eu queria ter a fé que fulano tem. É relativo isso. Uma pessoa que já tem andado por muito tempo com Deus, é esperado que essa pessoa exercite sim uma grande fé no coração. É esperado que ela exercite uma fé que não é muitas vezes compartilhada ainda com uma pessoa recém-convertida, com uma pessoa que recém declarou a sua vida pertencente a Deus, uma pessoa que recém recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Então não dá para comparar, né? Uma pessoa que já anda há um bom tempo com uma pessoa que recém chegou aos caminhos do Senhor. Então nós precisamos receber e desenvolver. Como é que a gente desenvolve a fé? É uma outra pergunta que surge naturalmente. Como desenvolver a fé? Né? A gente desenvolve a fé pela obediência à palavra de Deus que nós ouvimos. Então uma pessoa desenvolve a sua fé na medida em que vai em obediência. É assim que a fé é desenvolvida. A fé e a obediência andam de mãos dadas. Não tem como existir fé na vida de uma pessoa se ela não aceita viver pelo caminho da obediência. Nós podemos ver isso na vida desses heróis da fé que nós encontramos nessa carta, nessa epístola, no capítulo 11 de Hebreus. Aqui há uma lista, né? Aqui há um sem número de nomes de pessoas que são destacadas pela sua fé. E você vai meditar no capítulo 11 e você vai ver nomes, né, sendo mencionados, e tem uma coisa em comum na vida deles: a obediência. Então eles são destacados na fé, mas por causa da vida de obediência, ou seja, a fé exige obediência. Todo aquele que abre a boca para dizer que tem fé, precisa mostrar a sua fé pela vida de obediência à palavra de Deus. Abraão é o grande exemplo de fé que a Bíblia nos apresenta. Aquele homem, ele se manifestou, ele se revela para nós como um homem de grande fé. A Bíblia diz isso, mas na vida de Abraão existia a prática da obediência. Deus dizia: Abraão, vai para esse lado. Abraão ia. Abraão, sai desse lado, vem para o lado de cá. Abraão vinha. Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. Abraão deu o filho dele, o único filho, Isaque, a quem amava, ele deu em sacrifício. Foi Deus que impediu que o sacrifício se completasse, né? Mas ali nós vemos o quê? A obediência sendo destacada. Então, por isso que Abraão é chamado o pai da fé, por causa do nível de obediência que existia na vida daquele homem. A obediência na vida de Abraão era algo sensacional, algo grandioso, algo glorioso, nós podemos assim dizer. Então, nós já sabemos o que é fé, já sabemos como a fé se inicia, e também nós já sabemos como desenvolver a fé. O desenvolvimento da fé vem pela nossa
obediência, né? Então, é lendo a Bíblia, é meditando na Bíblia, né, que a nossa fé cresce, é tendo comunhão com outros que compartilham da mesma fé, aprendendo uns com os outros, com as experiências uns dos outros, a nossa fé vai aumentando, né? Participando das atividades da igreja onde nós fazemos parte, é que a fé vai aumentando, né? É tendo a oportunidade de servir em algum ministério, né? Deus de repente já tem dado a você um chamado, e você, ao atender esse chamado, você aumenta a sua fé, você cresce na fé, fazendo aquilo que Deus te chama para fazer. Então a fé, ela é desenvolvida desse jeito, né? É lendo, estudando, meditando, é andando com os irmãos, é congregando, é exercendo o ministério. A fé vai aumentando no nosso coração. E sem falar que a fé é a base para a vida cristã. Não existe vida cristã sem uma vida de fé viva em Deus. Uma vida de fé viva na palavra de Deus. Ela é a base. A fé que recebemos é a base para o nosso relacionamento com Deus e também é a base para o nosso relacionamento com o povo de Deus, né? Então, a base, né, para o relacionamento com Deus, né, e com o relacionamento, é base para o relacionamento uns com os outros, porque lá em Hebreus 10, 38, diz o seguinte, deixe-me ler aqui, deixa eu encontrar aqui, Hebreus 10, 38, diz assim: meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradará dele. Então veja, é pela fé a base para a nossa vida com Cristo, é esta fé que nós declaramos ter no nosso Senhor. É impossível relacionar-se com Deus e com o seu povo sem fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha aí, que revelação tremenda. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, mas não somente creia que Ele existe, mas que crê que Deus é um Deus que é galardoador, é um Deus que dá galardão, é um Deus que recompensa. Nós temos que crer que esse Deus que nós servimos é um Deus que recompensa os seus fiéis. É importante levar isso em consideração. Destaca-se nesse processo da fé o crermos nas promessas de Deus, né? Então, na medida que a gente vai meditando na palavra, a gente vai encontrando as promessas de Deus. Dizem os estudiosos que existe uma promessa para cada dia. Existem 365 promessas na Bíblia, uma para cada dia. Então, no processo da fé, nós não podemos deixar de incluir as promessas de Deus, porque ao conhecermos as promessas de Deus, a nossa fé se fortalece. Cada dia, meditando na palavra e encontrando uma promessa de Deus para a nossa vida, a nossa fé aumenta. A nossa fé se torna robusta, né? Por quê? Porque Hebreus diz que Deus é galardoador, Deus é recompensador. Então as promessas nada mais são do que as recompensas de Deus para aquele que deposita a fé nele. Nós não podemos esquecer disso. Aí eu lhe pergunto, como está a sua vida de fé? Você tem crido? Você é alguém que deposita fé na palavra de Deus? Você é alguém que quando ouve a palavra de Deus sendo pregada, você deposita fé? Você recebe com fé no coração? Ou você é alguém que tem uma fé vacilante, né?
é alguém que ainda precisa se entregar no nível mais profundo na fé, na vida de fé, na vida do crer em Deus, do crer na palavra. Como está a sua vida em relação à fé, né? Você tem fraquejado? Não é vergonhoso admitir quando a gente fraqueja na fé. A Bíblia tem exemplos de pessoas que fraquejaram na fé. Os discípulos de Jesus, todos eles fraquejaram na fé, né? Porque quando Jesus foi entregue para ser morto, todos eles fugiram, não ficou um sequer, né? E quando Jesus ressuscitou, todos eles manifestaram incredulidade, não foi somente Tomé, todos manifestaram incredulidade. Então, isso ali, na verdade, é um exemplo de alguém que não tem uma fé profunda, com raízes profundas. Então, se você é alguém que está vivendo de repente fraqueza na sua fé, procura um crente mais maduro do que você e abre o coração. Diz: eu preciso que você ore comigo, eu preciso que você estude a Bíblia comigo, eu preciso de ajuda. Eu estou enfraquecendo na fé, eu não estou mais orando como antes, eu não estou lá mais lendo a Bíblia como antes. É importante procurar ajuda, não pode ser vergonhoso isso, né? Sua esperança está em Cristo e somente nele. É importante que você medite nisso, para ver em que nível está a sua fé. A fé nos dá a paz que nós precisamos, a paz com Deus, e o consolo que nós precisamos numa vida tão difícil, né? A fé, ela no nosso coração nos dá essa paz e esse consolo de que nós precisamos. Então, eu quero deixar essa palavra com você nessa noite, que você possa ser abençoado por ela, tá? Você precisa estar bem na sua fé, você precisa estar bem com Deus, e você precisa lembrar como funciona essa caminhada na fé, porque ela é a base para a sua vida com Deus. Sem ela, nem eu e nem você conseguimos agradar ao Senhor. Então nós precisamos de fé, e nós precisamos estar juntos, ajudando uns aos outros a crescermos mais e mais na fé que agrada a Deus. Deus abençoe seu coração com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela sua gloriosa palavra, que nos motiva, que nos fortalece, que nos ajusta a uma fé viva. Eu quero agradecer pela sua palavra, Senhor, que nos alerta a vivermos uma vida de fé e confiança no Senhor e na sua santa palavra. O Senhor abençoe a vida do meu irmão que está ouvindo essa palavra nesse momento, que ele possa considerar no coração e crescer na vida de fé e confiança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Palavra abençoada foi essa, irmão Vinícius. Palavra tremenda. Tenho certeza que esta palavra falou o seu coração. Porque falou o nosso coração? Palavra de fé, de esperança, de termos fé no Senhor Jesus Cristo. Por falar em fé, como anda a sua fé, irmão Vinícius? A minha fé, irmão Gabi, mesmo às vezes eu me sentindo inseguro e com medo, eu acredito, eu tenho fé, por sei que o meu Senhor Jesus Cristo, dono de todas as coisas, ele é real, irmão. Amém. Então, se neste momento você deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entre em contato conosco, irmãos. Em nome de Jesus, que a sua semana seja abençoada. Amém. Tchau.